um voluntário aí para uma oração. Ô irmão, que bênção. Deus amado Pai, quero te agradecer por essa noite, Deus, quero te agradecer porque o Senhor trouxe todos aqui em segurança. Obrigado, Deus, porque a gente pôde preparar esse tempo, Senhor. Quero te pedir, Deus, especificamente pelo Deus do Mateus, que vai iniciar esse momento de palavra, que o Senhor, Deus, dê coragem, dê sabedoria, que ele possa ser um instrumento, Senhor, nessa noite. Que tudo que o Senhor falou com ele, Deus, ao longo desses dias que ele preparou para hoje, possa transbordar dele nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Galera, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos ao acampamento. Ó, que bonito que ficou, velho. Ô, que fotão, hein? Vocês botaram um filtrozão ali, gostei. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos oficialmente iniciando o nosso acampamento IMC Plus 2025. E por incrível que... Gente, é o primeiro? É o primeiro, né? Que isso, né? Que doideira. É isso, talvez o primeiro de muitos, né? Já tem um tempo que a gente tem conversado, tem tido o interesse de fazer um acampamento só entre nós, os mais velhos, o pessoal que já formou no colégio e tal. E essa oportunidade veio, a gente pensou, poxa, está difícil de datas, vamos pegar uma data mais tranquila, fazer um acampamento mais leve também, sem grandes obrigações de estrutura, para a gente ter um tempo de comunhão, para a gente caminhar junto. Por isso a gente está começando na sexta-feira, já, né, com tudo, com intensidade, com pregação. Então, não acho que é só uma introduçãozinha que vai acabar daqui a 10 minutos, você vai dormir, não é isso. Nós estamos aqui para viver um tempo de intensidade. É claro, eu vou ter uma certa noção aqui, não vou ir pela madrugada, pode ficar tranquilo, a gente vai tranquilo aqui. Mas eu quero introduzir um pouco do nosso tema, e eu quero introduzir também, não só introduzir um pouco do tema do acampamento, mas trazer também verdades e fundamentos que vão ser muito importantes para interpretar o restante desse acampamento como um todo. Então eu preciso que vocês estejam muito atentos durante todo esse período de mensagem, e não apenas, tá, gente? Não apenas período de mensagem. Nós temos pouco mais de 2 dias juntos aqui. Isso significa que você tem a oportunidade de viver isso como um sopro, deixou passar, faz de conta que você não viveu nada, e aí você perdeu tudo. Se você viver distraído, vai ser dessa forma. Ou você tem a oportunidade de viver aqui de maneira intensa, focada naquilo que Deus tem para fazer e naquilo que você tem para viver também com a pessoa que está do seu lado, com a pessoa que está na sua frente, com alguém que você já conhece e quer estreitar laços, com alguém que você ainda não conhece, mas vai passar a conhecer a partir daqui. Então use com muita intensidade esse tempo de acampamento para isso, tá, gente? O objetivo não é apenas a gente ter cultos memoráveis, ouvir uma pregação, participar de um momento de louvor, mas é cultivar laços no 1 a 1, no 2 a 2, no pequeno grupo, e assim a gente viver como igreja relacionamentos mais significativos, mais verdadeiros, mais profundos. Então, fica ligado nisso também, isso é importante para nós. Mas vamos direto ao ponto aqui. Esse acampamento tem como tema, você já viu por aí, é o Ecos, né? Eu vou tentar explicar um pouco mais do que esse eco vai significar na vida de todos nós, mas esse ecos, na verdade, tem a ver com ecoar, com transmitir, como o som mesmo aqui do microfone. Se a gente não regular ele ali, ele vai trazer um eco em que a minha voz, repetidas vezes, vai trazer a mesma mensagem ao longo do tempo. Então eu vou falar aqui, sei lá o que, o legado, você entendeu? A piada do Lucas no início, hoje, na abertura, era mais ou menos sobre isso. Então nós vamos falar sobre ecoar algumas verdades que têm sido trazidas de geração em geração ao longo dos séculos
que não é novidade, nós não estamos inventando a roda, o objetivo nosso não é inventar nada de muito absurdo aqui para vocês, mas é fazer ecoar, é replicar uma mensagem que é valiosa e que precisa ser passada para frente através de nós, inclusive, tá bom? Eu vou trazer um pouco mais corpo nessa ideia daqui para frente. Qual que é o texto base, talvez o fundamento bíblico para esse acampamento durante esses dias? A gente está trazendo como base aqui a história, principalmente as cartas de Paulo a Timóteo. Não sei quem aqui já leu as cartas de Paulo a Timóteo, então tem 1 Timóteo, 2 Timóteo, são cartas curtinhas, então se você quiser ler, você dá conta de ler aqui no acampamento mesmo, é muito tranquilo, são pouquíssimos capítulos, mas são cartas que transmitem verdades que ecoam através das gerações. Eu, por exemplo, eu não escondo de ninguém, e você vai ouvir falar disso provavelmente nos próximos anos várias vezes, que eu sou apaixonado com o CD Amado Timóteo, do Marco Teles, é um CD que marcou a minha vida, e ele é todo construído com base em 2 Timóteo. Isso, enfim, é absurdo, depois vocês vão escutar, a gente não vai querer imitar ele aqui, até porque eu nem tenho condição de fazer isso, mas existem verdades muito preciosas nesses textos. Então, a primeira carta, a segunda carta de Timóteo é o nosso texto básico. O nosso objetivo aqui é fazer um estudo bíblico aprofundado, detalhista a respeito de 1 e 2 Timóteo? Não, esse não é o nosso objetivo. Durante essas ministrações a gente vai pensar alguns temas que são centrais, que são importantes e que são muito sugestivos para a realidade que você vive hoje. Você vai entender que Paulo escreve uma carta para alguém que seria seu sucessor no ministério, que é Timóteo, e que é um jovem, e que vive uma caminhada de um jovem, com os desafios da vida de um jovem, e com as belezas também da vida de um jovem. Então você, como jovem, vai receber esses conselhos do apóstolo Paulo, e vai tentar traduzir para a sua existência, aquilo que você vive, de maneira mais prática. Então, 1 e 2 Timóteo é o nosso texto base, mas principalmente 2 Timóteo, a carta de 2 Timóteo, tá bom? Qual que é o contexto dessas cartas, galera? Essas cartas foram escritas por Paulo a Timóteo na fase final do seu ministério. A primeira carta de Paulo a Timóteo, ela é escrita em um contexto de perseguição, mas ainda era uma perseguição não tão forte. A perseguição que Paulo sofria nesse primeiro contexto da primeira carta, elas não foram escritas uma atrás da outra não, tá, gente? Teve um tempinho entre uma e outra. Mas a primeira foi escrita num contexto de perseguição, em que Paulo era perseguido pelos judeus da época. Roma, apesar de ter o governo sobre aquela região toda, o Império Romano, ele não perseguia de maneira frequente os cristãos, ele não estava interessado nisso, ele estava interessado no governo político daquela região. Então a perseguição, na verdade, ficava em cargo dos judeus. Os judeus perseguiam a igreja naquele primeiro século, aqueles que haviam crido e seguido a mensagem de Cristo. Era uma perseguição ainda um pouco mais tranquila, mas era perseguição. Paulo chega a ser preso, e ele fica preso numa prisão domiciliar durante um tempo. Enfim, uma prisão domiciliar, ele conseguia receber visitas, e ele conseguia falar para as pessoas, pregar o evangelho até mesmo dentro da prisão, porque era uma prisão domiciliar, ele recebia dentro de uma casa alugada, Paulo era cidadão romano, então uma realidade de opressão, mas que no comparativo com o que a gente vai ver na segunda carta, era muito mais significativo. Quando a gente passa para a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é escrita num contexto de perseguição muito mais séria, muito mais pesada, porque ela vem após o governo de Nero. Não sei se você sabe, mas Nero, ali na realidade do Império Romano, acontece um acidente ou um crime, e que muitos vão falar que o próprio Nero foi quem fez, né? Botou fogo em Roma, e a cidade praticamente toda pega fogo. Na verdade, sei lá, eu não lembro ao certo agora o número, eu não anotei, mas eram tipo 14 bairros em Roma, 10 pegam fogo, e curiosamente, dos 4 que sobraram, a maioria era judeu e cristão. Então ele acha o momento perfeito para botar a culpa nos judeus, nos cristãos, que afinal eles poderiam ter colocado fogo em Roma. E aí isso vai trazer todo um capital político para ele seguir o governo dele. E aí começa uma perseguição muito rigorosa, como sendo culpados de destruir a sede do império. Os cristãos aqui, eles começam a ser açoitados, a ser torturados,
a serem queimados em praça pública. Então eles pegavam um líquido, um combustível, colocavam no cara, jogavam ele na praça pública, acendiam o fósforo e botavam fogo em praça pública. Muitos morreram crucificados nessa época, inclusive a ponto de faltar madeira, para vocês terem ideia. Paulo não chegou a ser morto crucificado porque ele era cidadão do Império Romano, então ele tinha a prerrogativa de ser morto pela espada, né, decapitado, ele não precisava ir para a cruz. Mas era um tempo de grande perseguição. Por conta desse contexto, Paulo vai escrever essa carta aqui em um tom mais ou menos de despedida. Os comentaristas vão dizer que é como se fosse o seu epitáfio, como se fosse o seu testamento. Era como se Paulo estivesse traduzindo para aquela galera ali, porque era uma carta pública, mas principalmente para Timóteo, o seu testamento. Todo mundo sabe o que é um testamento? Hoje em dia, se você quiser e for muito rico, você pode ir lá no cartório, registrar um testamento. Olha, eu quero deixar todos os meus bens para o Mateus. Eu vou aceitar, de muito bom grado, tá, gente? Mas provavelmente vou morrer antes de vocês. Só por ser mais velho, tá, gente? Se for, né, da parte natural da vida, tá tudo bem. Mas o testamento funciona mais ou menos assim. E como um cara que estava na iminência da morte, ele escreve com palavras carregadas de despedida. São palavras que demonstram uma fraternidade ali. Ele escreve para Timóteo como sendo um filho dele, como um homem amado mesmo por ele, filho na fé. Mas ele escreve também num estilo literário que tem muito a ver. Olha essa viagem, isso aqui é entrar demais na coisa, mas os comentaristas vão falar que ele escreve num estilo literário. Esse cara é o meu representante. Nesses termos que escrevo para ele, ele vai cumprir a missão que me deu. Ele vai seguir adiante aquilo que estava sobre mim. Ele vai receber a minha herança. Entende? Então, para além de ser uma carta para Timóteo, era uma carta para toda a sociedade entender a autoridade que ele estava passando para Timóteo, os tesouros que ele estava entregando e a missão que ele estava dando para Timóteo também. Então isso é muito bonito. Quem que é Timóteo? Timóteo é um jovem, ele é filho na fé de Paulo, ele é considerado como um discípulo de Paulo. E Timóteo, ele conheceu Paulo em uma de suas viagens missionárias. Então a história deles começa um tempo antes, ainda dentro da realidade da missão. Qual que é o contexto? Presta atenção aqui, que isso aqui vai ser importante para vocês. Qual que é o contexto da comunidade que era alcançada por essa carta? Timóteo, ele tinha uma missão principalmente para a comunidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante da realidade da época. E dentro daquela comunidade existiam grandes problemas acontecendo ali, de falsos mestres. Então, existiam ensinos que eram contrários àquilo que o Evangelho trouxe para eles, que traziam distração na igreja, engano, e que traziam também conflito. Então, rolava muito de acontecer conversas paralelas ali, de pessoas que queriam minar a autoridade do que os apóstolos estavam trazendo, de conversas e sugestões que vinham para roubar os corações para outras coisas, que não a realidade do Evangelho de Cristo Jesus. Existia uma preocupação muito grande de Paulo nesse momento, porque existia uma igreja que estava sendo levantada, mas ela não poderia sofrer com esses enganos, ela tinha que sobreviver a isso. Tá bom? Além desses falsos mestres, a gente também tinha questões de liderança, questões de prática no culto mesmo, ordem, faltava ordem. Tinham vários perigos que podiam acontecer, então ele estabelece algum rigor para a liderança daquela época. Ele vai falar um pouco sobre liderança de maneira, os presbíteros, os pastores que iam conduzir a igreja. Ele falava sobre os requisitos dos diáconos. Enfim, isso tudo vai acontecer também porque era uma preocupação com relação àquela igreja. E uma outra preocupação é que muitos que estavam ali estavam rejeitando o Evangelho por medo da perseguição. Porque a perseguição era pesada mesmo, e muitos não aguentaram, muitos retrocederam. Isso vai permear um pouquinho também esse acampamento, esse contexto em que a vida diária, quando difícil, quando as circunstâncias são pesadas, quando a gente enfrenta oposição, a gente é tentado a retroceder, a voltar atrás das nossas convicções, a abandonar a nossa missão. Isso é muito importante para nós também.
E aí, beleza. O que nós temos com isso? Você está me falando então, Mateus, que essa carta foi escrita para Timóteo, com conselhos para Timóteo. Timóteo é um cara muito relevante. Se não fosse relevante, ele estaria na Bíblia, provavelmente. Esse cara foi levantado como sucessor de Paulo. Então esse cara é muito importante. Eu não sou tão importante igual a Timóteo. Então talvez você tenha dificuldade de se enxergar como alguém que deva seguir os mesmos conselhos. Às vezes a gente tem muita dificuldade, não sei você. Quer dizer, eu sei, você tem dificuldade, eu também tenho. Todos nós temos. Às vezes a gente olha para os heróis da fé, a gente olha para o Paulo, para Timóteo, para tantos outros, como objetos da nossa admiração. São pessoas que a gente olha, são pessoas que a gente curte muito, são pessoas que às vezes a gente quer usar as mesmas frases e seguir alguns dos conselhos. Mas a gente tem muita dificuldade de se enxergar no lugar do cara, a ponto de abraçar aquela ideia, a ponto de digerir aquela ideia, a ponto de colocar em prática 100% daquilo. Nossa, isso é para mim. Isso foi Deus que trouxe para mim. Só que isso aqui é a palavra de Deus revelada. Se é a palavra de Deus revelada, é para nós. É para a nossa existência. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas, antes disso, vamos ler aqui 1 Timóteo 1 e 2. Eu vou te incomodar um pouquinho. Como eu sei que vocês vão ficar com sono, eu queria que você levantasse para ler esse texto comigo. Fica de pé aí. Sem querer te incomodar nessa noite. Mas eu preciso que você fique comigo até o final, se você não ficar aí, né? Eu vou ler 1 Timóteo, capítulo 1. Vou ler alguns poucos versículos, você vai ter que me acompanhar aqui, já que você está de pé, você está atento. Depois eu vou ler 2 Timóteo, capítulo 1 também, alguns poucos versículos, beleza? Nós vamos olhar as cartas todas não, mas isso aqui vai dar um bom panorama para a gente. Eu vou ler na minha versão aqui, que é NVT, mas você consegue acompanhar também aí. Então vamos lá. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Repete aí, filho na fé. Que Deus, o Pai, e Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dêem graça, misericórdia e paz. Agora pulando lá para o versículo 12. Vou ler 12 até o 18 agora. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Pausa aí. Paulo está contando a respeito de quem ele era. Perseguidor de cristãos. Paulo não é um cara que está resetando e nasceu em berço de ouro, sempre soube da fé e agora sabe exatamente o que fazer diante de Deus. Não. Ele tem um histórico pesado, e à medida em que Jesus se revela a ele, a história dele é mudada para todo sempre. E a carga que ele tinha a respeito do passado, agora é colocada diante de Deus sob uma nova história, beleza? Então vamos lá. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, o Senhor me deu essa confiança. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Esta é a afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio para o mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Amém. Agora nós vamos para a segunda carta, logo depois, algumas páginas. Vamos ler o capítulo 1. E aí só o versículo 1 a 7. Olha só, eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus,
enviado para anunciar a vida que ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo esta carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus, o Pai, Cristo Jesus, nosso Senhor, lhe dê em graça, misericórdia e paz. Dou graças a você, ao Deus, que sirvo com a consciência limpa. Dou graças por você, perdão. Como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você, Timóteo, em minhas orações, noite e dia. Quero muito recebê-lo, pois me lembro de suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Versículo 5. Lembro-me de sua fé sincera. Repete, fé sincera. Como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Pode sentar? Deus, obrigado pela sua palavra, que é revelada a nós e que tem sido ecoada de geração em geração até chegar a cada um de nós, Pai. Eu oro para que, se existe algo da sua parte a ser falado comigo e com cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor fale, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam abertos, que possamos ver e ouvir o Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vou voltar na pergunta aqui, o que você tem com isso? Você tem facilidade de se enxergar em esse tipo de exposição? É uma carta que foi endereçada anteriormente a Timóteo. Você consegue pegar essa carta e pensar que é uma missão sua? Que o que está escrito aqui é para você também? Às vezes não. E às vezes não é para você mesmo não, tá, gente? Se você ler lá no Antigo Testamento, existem várias promessas que foram endereçadas para o povo de Deus, que eram para o povo de Deus, para a realidade daquele tempo, para aquela jornada que eles estavam vivendo, e que não necessariamente são para a gente. Aí você vai ler lá e você vai assim, não, isso aqui é para mim. Não, calma lá, vamos interpretar, vamos entender o que a Bíblia está falando. Nem tudo é para mim. Mas quando algo é confirmado ao longo dos tempos, e na nova aliança persiste, e por meio dos profetas, e por meio dos apóstolos, vai ecoando de geração em geração, a gente precisa ouvir. Espera aí, o Senhor está querendo falar algo comigo. Nesse caso aqui, Paulo está escrevendo com um camarada que seria o seu sucessor. Talvez você não se imagine com um chamado pastoral, um ministério em tempo integral. Talvez você não almeje hoje, não se imagine na posição do pastor Léo. O cara que vai largar tudo, que vai largar uma posição de destaque num grande grupo, numa grande empresa, para viver diariamente por meio desse ministério aqui. Talvez você não seja esse cara. E eu acredito de fato que existe uma carga, um peso, uma história que só existia sobre Paulo e Timóteo, sobre você não. Você não é apóstolo. Você não se tornou apóstolo como o Senhor Jesus escolheu aqueles seus discípulos naquela época. Você não é um fundador da igreja, não é isso. Não precisa ficar com esse peso, tá? Tá tranquilo, já vieram outros atrás, glória a Deus por eles, inclusive. Você não teve que passar coisas aqui que são repercutidas ao longo da história que a gente precisa ter ideia. A principal delas, que vai ser útil para nós aqui, é a ideia do sacerdócio universal de todos os crentes. A ideia de que eu e você temos uma missão sacerdotal nessa terra ainda hoje. Isso é uma das grandes inovações da Reforma Protestante, porque muitos imaginavam que a missão relacionada à fé, à exposição das Escrituras, à adoração no templo, à liturgia, era privativo do clero. Algumas pessoas designadas, escolhidas, separadas no alto de um monastério para viver aquilo. Você não tinha nada a ver com isso. E a Reforma Protestante, ela trouxe como não como uma inovação, gente, já estava nas Escrituras. O Evangelho já se expôs dessa forma. Mas ela trouxe a lembrança para avivar a ideia de que todos vocês, eu e você, temos um chamado sacerdotal nessa terra, que inicialmente não era nosso. A princípio, esse chamado era de uma nação, o povo que Deus escolheu para ele. Naquela época, os judeus, eles receberam uma missão nessa terra de revelar quem Deus era sobre todos.
Era o povo que carregava o tabernáculo, um caminho de volta para Deus em adoração. Era o povo que carregava a arca, a presença de Deus. Era o povo que foi designado para ser como nação sacerdotal nessa terra. Lá em Êxodo 19, 5 a 6, vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui. Agora, se vocês me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Essa é a mensagem que você deve transmitir ao povo de Israel. Aqui é o Senhor se revelando ao povo de Deus, naquela época, no Antigo Testamento, como nação. Em algum momento, Israel se perdeu nessa aliança, por conta de sua incredulidade e da sua fidelidade, da sua infidelidade. Lá em Malaquias 2,8 fala: mas vocês, sacerdote, se desviaram do caminho de Deus. Suas instruções fizeram muitos caírem em pecado. Vocês quebraram a aliança que eu fiz com os levitas, aqueles que encabeçaram esse chamado sacerdotal. Isso teve uma ruptura que foi resgatada em Cristo Jesus, que é que fala lá em Hebreus 6, Hebreus 7, Hebreus 8, se você for ler lá vai falar muito sobre isso. Mas em Hebreus 6, 19 vai falar: essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado. Jesus já entrou ali por nós. Ele se tornou o nosso eterno sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus retoma a ideia do sacerdócio, agora o sacerdócio completo. Ele é o nosso pastor. Ele é aquele que discipula as nossas almas. Ele é aquele que é Senhor sobre as nossas vidas. E aí, seguindo adiante, Cristo transfere essa mesma missão para o seu corpo, a sua representação na terra, que vai estar lá em 1 Pedro 2 e seguintes. Mas eu vou ler apenas o versículo 9. Vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se você foi chamado do reino das trevas para a maravilhosa luz, você foi designado como sacerdote. Como assim sacerdote, Mateus? O que você está falando? Parecendo muito abstrato, parecendo um cargo. Não. É a missão de propagar as boas novas, de anunciar o Evangelho. É a missão de discipular pessoas, ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazer discípulos, submetei-vos uns aos outros, ensinai uns aos outros. E aí o Novo Testamento todo vai trazer essa ideia, para você participar da roda. Agora, não é apenas uma pessoa, não é Paulo, não é Timóteo, todos nós que recebemos em alguma medida, talvez não o pastor Léo, mas em alguma medida o chamado sacerdotal, a gente não pode deixar isso no caminho. Mas vamos seguir. Ô Dani, eu quero falar hoje sobre o legado, mas tem uma frase muito massa. Põe uma frase aí, Dani, é a próxima unidade. Todo cristão é um sacerdote de alguém. E somos todos sacerdotes uns dos outros. Essa frase aqui é só para abrir um parênteses aqui para vocês. O sacerdócio, o fato de você ser sacerdote, não significa que você pastoreia a sua própria vida e você segue sua vida não, tá, gente? Cuidado com isso. A juventude às vezes traz para nós essa ideia, você só vai descobrir lá na frente que não é isso. Não é que você é sacerdote que você vai pastorear a sua vida e vai viver carreira solo, né? Não é para isso não, tá bom? Mas enfim, segue vai. Mas o que a gente está falando aqui no final das contas? Sobre um legado. Um tesouro que é passado de Paulo para Timóteo. Uma missão que é passada, estou falando de um testamento, não estou? Eu estou falando de um legado. O tema dessa mensagem hoje é o legado. O legado que tem ecoado de geração em geração até chegar em você. E o que eu vou chamar de legado aqui? Legado para mim é uma soma de fatores. Para mim é a soma de um tesouro com um encargo. Pode passar, né? Vou explicar. Você, provavelmente, se você for como eu, você não entende muito bem o que é isso não, tá? Mas, por exemplo, vamos supor que você é filho de Elon Musk. Não, vamos supor que a família mais rica do Brasil, provavelmente, são os herdeiros do Banco Safra. Você vai olhar na lista, você vai ver que são irmãos, sei lá, já não sei mais. Mas são herdeiros do fundador do Banco Safra. Foram pessoas que receberam por herança um tesouro, dinheiro, um testamento.
ações de uma companhia, muito dinheiro, uma fortuna. Mas não receberam apenas esse tesouro, eles receberam um encargo. O que é um encargo? Se eu sou acionista de uma empresa, eu tenho uma função, eu tenho um trabalho. Essa função é seguir o legado dessa família. Algo que foi construído aqui. E aí que tem grandes problemas nessas sucessões empresariais, que muitos filhos vão perder tudo que os pais construíram, porque não conseguem levar à frente esse legado. Para você, herança talvez seja só falar sobre dinheiro, mas talvez seja isso porque você é de classe média, igual eu, tá tranquilo, tá? Mas quem é muito rico, ou quem é muito pobre, recebe um tesouro e um encargo. Quem está na dificuldade, igual eu recebi algum dinheiro e algumas dívidas quando meu pai faleceu. Eu recebo os dois, tá? Isso é comum de acontecer nessas sucessões, quando alguém morre e tal. Então, a gente precisa se acostumar um pouco com essa realidade. Eu quero falar para vocês, primeiro, sobre o tesouro. 1 Timóteo 1, versículo 1. Eu, Paulo, não precisa... enfim, você já está aberto aí, né? Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador e nossa esperança, escrevo essa carta a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Paulo está escrevendo para Timóteo como se fosse seu sucessor, como alguém que recebesse uma herança. 2 Timóteo 1, 5 e 6, vai falar: lembro-me da sua fé sincera, como era da sua avó Loide e de sua mãe Eunice. Eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Olha que massa, gente. Nós estamos falando aqui de duas heranças. Uma é a herança de Paulo como discipulador, repassando um tesouro, um encargo para Timóteo, seu discípulo. Está sendo falado aqui também a respeito de uma herança familiar. A avó Loide, a mãe Eunice, com sua fé sincera. Em algumas versões vai falar sua fé não fingida. É bonito demais, cara. É bonito demais saber que muitos de nós recebemos uma herança. Às vezes você não cresceu num lar cristão, como muitos aqui não nasceram. Não tem herança familiar para falar sobre espiritualidade. Não receberam ensinamentos no berço das verdades do Evangelho. Mas você recebeu de algum lugar. A gente quer trazer à luz um pouco disso. A valorização daquilo que a gente tem recebido como herança ao longo dos séculos. Das pessoas que passaram na sua caminhada. Às vezes nós, como jovens, a gente entra numa pegada na vida que a gente quer descobrir as coisas novas e a gente abandona quem estava lá atrás, cara. A gente olha para trás e fala que os ensinamentos dos nossos pais são obsoletos. Já não tem valor mais para nós. Ou que aquele pastor que teve alguma relevância na sua vida há um tempo atrás, quando você era de outra igreja, você considera essa igreja pior do que a de hoje, e enfim. E aí você desvaloriza aquilo que... Cara, você recebeu uma mensagem que ecoou através de pessoas, ela chegou até você ainda jovem. Olha que beleza isso, a gente precisa resgatar essa alegria e essa valorização de um legado que a gente recebe. O que você recebeu dos seus pais? O que você recebeu dos seus líderes? Não que seja deles, tá, gente? Na verdade, a gente está falando de algo que ecoa, uma mensagem que é de milênios atrás. Ecoa. A voz não é nossa, a voz só é passada para frente. Essa mensagem. O que você tem recebido? Aqui, na relação de Paulo e Timóteo, nós temos uma herança familiar, nós temos uma herança pastoral, mas logo em seguida, lá no versículo 6, por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom que Deus deu quando impus minhas mãos sobre você. Aqui é Paulo falando para Timóteo: Timóteo, não esquece do dom que você recebeu de Deus. Aqui existe uma herança espiritual designada do alto de Deus individualmente para o próprio Timóteo. Resumindo aqui, galera, existe algo que nós temos recebido da parte de Deus. Existe algo que você tem recebido agora. Às vezes você não se considera dessa forma. Às vezes você ainda não viu a beleza disso. Mas a gente precisa considerar que Deus tem entregado todos os dias nas nossas mãos tesouros. Às vezes a gente desperdiça, a gente deixa pelo caminho, a gente não guarda com a
com zelo devido, mas são como tesouro. O que está escrito, eu vou ler para vocês aqui, eu peguei 1 milhão de textos, mas eu não vou ler todos, né? Gente, será que eu apaguei o texto? Não, tem caixa isso aqui, velho. Esse texto é bonito demais. Segundo Coríntios 4, 5 a 7. Olha só, que coisa linda. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Presta atenção. Pois Deus, que disse haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. É lindo demais, né? É como se a gente tivesse recebido um tesouro, nós que somos frágeis, um vaso de barro. Você não é um baú, você não é uma maleta de milhões do show do Milão. Você é como um vaso de barro, alguém frágil, alguém sem merecimento que recebe um tesouro maravilhoso. Que tesouro que é esse? Esse tesouro é a salvação em Cristo Jesus. Esse tesouro é a graça de Deus derramada sobre a sua vida. Esse tesouro é o Evangelho, é a revelação de quem Cristo é. Esse tesouro é a honra, muitas vezes, de um ministério, de um dom recebido. Aqui no texto, Paulo está relembrando Timóteo, aviva a chama desse dom. Um presente que você recebeu. Olha com carinho para isso. Não deixa morrer, não. Isso são como tesouros. Mas não para por aí. A vida não é só feita de sorrisos e tesouros. A vida, por vezes, reserva para cada um de nós perseguição. Reserva para cada um de nós um encargo. Eu não sei se você sabe o que é um encargo, mas o encargo é como se fosse um trabalho. Eu não usei a palavra trabalho, porque trabalho traz uma conotação muito CLT para nós, hoje em dia, nessa realidade que a gente vive. Mas é como se fosse uma missão, uma comissão. O encargo é a responsabilidade, o compromisso de levar adiante o nome da família, de fazer crescer o legado que você recebeu e que precisa semear por toda a eternidade. Talvez você é herdeiro de um grande banco e agora chegou o momento de pegar essas ações, de não ficar apenas olhando para trás, batendo palma para aquilo que os outros viveram, mas você precisa seguir adiante porque agora essa missão é sua. Não é de Timóteo mais, não é de Paulo mais, não é dos seus pais, não é do pastor Léo. Essa missão agora é nossa. Lá no GIM, que é um movimento global de liderança de juventude, existe um lema, que cada geração tem a chance de mudar o mundo. E essa é a nossa. Essa é a nossa chance. É a chance de você e eu não desperdiçarmos o tesouro e a missão que recebemos de Deus, às vezes da nossa família, às vezes da nossa liderança, mas sobretudo de Cristo. Essa missão de levar adiante aquilo que o Senhor nos deu. Eu estou chegando ao fim. Lá no versículo 18, nesse mesmo capítulo, Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas ditas tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Resumindo aqui para vocês, você tem um tesouro nas mãos. Eu creio que o Senhor quer avivar essa alegria dentro de nós, principalmente aqueles que nasceram na realidade de igreja, que se acostumaram com as mesmas mensagens, que acreditam sempre que são consumidores de um culto como esse, e que ficam o tempo todo maquinando aí o que eu posso achar de ruim, que
pode melhorar e criticar. Você se acostumou, cara, você virou consumidor da fé. Você não se sente como dono. Você não se sente como filho. Você não se sente na necessidade de fazer ecoar essa missão. Você tem um tesouro nas mãos. Além disso, para você tem um encargo nas mãos. Não é apenas sentar aqui e desfrutar da vida e dormir bem, e comer bem, e ir embora no domingo. E essa vida, gente, sinto muito, eu sei que muitos vão optar por ela. Muitos vão optar por ela. Mas é a mais lamentável das vidas. A ponto de chegar no final da vida, muitos vão falar: desperdicei. E talvez não tenha tempo mais. Você tem um encargo nas mãos. Está na hora de abraçar ele. Terceiro ponto. Isso que a gente vive hoje não é novo. Esse legado. Juventude muitas vezes quer inventar a roda. Quer fazer coisas magníficas, espetaculares, quer encher estádio, quer trazer show de luzes, quer viver uma experiência espiritual dopaminérgica nova, de novo, para finalmente encontrar a beleza de Deus, quando ela já foi revelada nas Escrituras. Você já tem tudo. Não tem nada de novo sob o sol. A gente só distraiu. A gente precisa voltar para esses caminhos antigos. Ouvir as vozes que ecoaram de geração em geração. E o quarto ponto, você foi chamado a ecoar essa mensagem também. O Dani, coloca no... É um texto que eu coloquei, eu quero que vocês acompanhem, está um pouquinho grande. Mas enquanto eu orava e refletia sobre esse acampamento, esse é um resumo que eu escrevi. Acompanhe comigo. Há uma voz que ecoa de geração em geração. Voz que fala a respeito de Deus, seus atributos e seus feitos. E há uma honrosa convocação para participar de sua missão nessa terra. Essa mensagem agora atravessa a nossa geração, como um bastão que precisa ser levado à frente. Um legado que entrega, ao mesmo tempo, um tesouro e um encargo. Aqueles que decidem entregar seus corpos para reverberar essa mensagem são como o jovem Timóteo. Nesse acampamento queremos relembrar os conselhos preciosos que um jovem cristão precisa ouvir para levar adiante a missão de discipular essa geração e se preservar como um guerreiro aprovado diante de Deus. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar para encerrar. Eu quero que você feche seus olhos, se você não tiver com muito sono. Eu quero que você feche seus olhos e que você tente se encaixar em 3 cenários. Como eu disse, essa palavra é para nós, para cada um de nós. Então você precisa se encaixar em algum lugar nela. Não é só historinha. Um primeiro cenário que pode ser a sua realidade é que você é como aqueles que ainda não se comprometeram com Cristo. E que estão descobrindo agora que existe um tesouro a ser recebido da parte dele. Às vezes você viu a fé a vida toda como uma religiosidade, como um ritual chato, cansativo. Mas Cristo tem se revelado a você de maneira diferente, de modo que você passe a entender que é um tesouro, que há uma bênção a ser derramada nesse lugar, que a salvação de Cristo sobre cada um de nós, a graça dele derramada sobre mim e sobre você, você que compreende que, assim como Paulo era blasfemador, você era como um perseguidor, aquele que zombava dos cristãos, que zombava daqueles que levam as coisas a sério. Mas agora você entende e você recebe o Evangelho com constrangimento, celebrando a confiança que o Senhor trouxe para você. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é você que tem Cristo, mas que tem se limitado a contemplar apenas a parte boa da vida, o tesouro.
Para você que tem ficado só nas mensagens boas a respeito do Evangelho, que tem recusado diariamente a correção do Senhor sobre a sua vida, o conselho amigo que às vezes te desagrada, a correção dos pais. Para você que tem se limitado ao tesouro, mas deseja abraçar o encargo, a missão de ser sacerdote nessa terra, de discipular essa geração, de fazer ecoar essa mensagem. Esse é o segundo cenário. E o terceiro é você que recebeu o encargo, você já se inscreveu nessa missão. Mas é tempo de avivar a chama do dom que o Senhor confiou a você. Esse dom que dá poder, amor e autocontrole, que é o que está lá em 2 Timóteo 1, 6 e 7. Que o Senhor reavive a chama do dom que Deus lhe deu, para que você possa perseverar nessa missão, para que você possa carregar de maneira honrosa o legado que você tem recebido, para que você possa honrar aquele que te deu a missão, ciente que você é só um representante. Só um representante. O resto é com Ele. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela sua palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bom. E que mesmo quando estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mesmo quando estávamos escondidos na escuridão das trevas, o Senhor nos transporta para a luz. O Senhor nos traz vida, vida abundante, um novo nome, um novo caminho, um novo sentido de existência. Pai, eu sei que o Senhor tem trazido para todos nós aqui uma nova história. Pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós te louvamos, Deus, pelo presente que é a salvação de Deus. Nós te louvamos, Pai, porque ainda jovens o Senhor nos alcançou e o Senhor derramou sobre nós tantas histórias boas, tantos sorrisos no rosto, tantos dias felizes. O Senhor derramou sobre nós, Pai, privilégios de ver o seu poder operar, de ver os milagres do Senhor, de reconhecer o Senhor, de escutar uma boa história. O Senhor, para alguns aqui, deu a oportunidade de ter uma avó, como a de Timóteo, uma mãe, um pai, uma herança familiar valorosa, Pai. Outros aqui o Senhor fez cruzar na caminhada bons amigos, bons pastores, pessoas para discipular, para impactar, para convidar. Pai, nós te louvamos, Deus, pelo tesouro que encontramos, estando na sua família. E Pai, nós queremos abraçar nesta noite a missão, o encargo que vem com esse tesouro, Pai. Como aqueles que querem ser representantes do Senhor nessa terra. Pai, que durante esse acampamento o Senhor fale com cada um aqui. Que durante esse acampamento o Senhor reavive a chama do dom que o dia o Senhor apontou, Pai. Que o Senhor reavive o chamado que muitos aqui receberam, inclusive nesse acampamento, mas têm se distraído na caminhada, Deus. Que seja o Senhor a fazer brotar mais uma vez uma paixão pelo perdido, uma misericórdia, uma compaixão, Pai, o desejo de discipular essa geração. E Deus, se houver a possibilidade mínima de transformar essa geração por meio do Senhor, nós queremos. Eis-nos aqui, Deus. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, galera.